Gente, hoje eu tô com a nossa querida médica reumatologista, a nossa querida Joelma. A Joelma Noronha se encontra aqui no nosso programa e ela hoje veio conversar com a gente porque hoje é celebrado o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. E a gente já falou sobre alguns assuntos relacionados a lúpus, mas é muito importante a gente não deixar de tocar, né? E principalmente num dia como hoje, porque parece que as pessoas elas esquecem ou quando se demora muito para falar sobre o assunto, as pessoas acabam ficando desinformadas. E às vezes chega sempre alguém para dar um palpite, para dar uma opinião, para dar um diagnóstico que não é profissional. E é por isso que a gente trouxe hoje a nossa querida reumatologista. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. É sempre um prazer tê-la aqui. Vamos falar do lúpus, porque eu acho que tem muita gente que está acompanhando o nosso programa que nem sabe o que é o lúpus, né? Então, o lúpus, esse mês de maio, a gente traz para fazer essa conscientização pública, né, de doenças reumáticas, em especial o lúpus, que é uma doença autoimune, que é o próprio organismo que começa a ter um período de descompensação e provocar a doença. E o que é importante saber é que acomete principalmente mulheres jovens. Então, assim, às vezes a pessoa fica pensando que reumatismo é só com pessoas idosas, mas o lúpus em especial acomete principalmente mulheres jovens e pode ter manifestações não só articulares, mas também manifestações cutâneas, manifestações renais, sistema nervoso central. Então é importantíssima essa conscientização para que esse diagnóstico seja precoce. Doutora, por que mulheres são mais afetadas com lúpus? Os fatores são vários fatores, né? A gente disse que é uma doença assim que tem mecanismo multifatorial. As doenças imunomediadas, que essas que têm alteração do sistema imunológico, as reumáticas principalmente acometem mais mulheres, o lúpus em especial nesse pico de produção de estrógeno, né? De hormônios femininos. Então o lúpus, ele tem aquela fase ali que ele tem maior exacerbação no período reprodutivo da mulher. Então ali tem o lúpus na infância, logo depois da menarca, né, da primeira menstruação, e toda essa fase reprodutiva da mulher pode acometer. Quando a gente fala que atinge mais mulheres, quais são os tipos de homens que acabam sofrendo com lúpus? Pode acometer homens também, né? As doenças autoimunes, ela tem essa prevalência mais em mulheres jovens, mas pode acometer homem numa menor quantidade, né? Homens também jovens podem ser acometidos. Doutora, também com as mesmas manifestações. Sim. Mito ou verdade que cores mais, pessoas da pele mais clara, né, negra ou parda, tem diferença relacionada ao lúpus? Porque até isso a gente ouve. Olha, eu sei que o lúpus atinge mais pessoas brancas, pessoas pardas. Isso é mito ou é verdade? Tem características genéticas, né? Essas doenças têm características genéticas. Pode acometer também a raça negra e às vezes tem até uma doença um pouco mais agressiva, até na raça negra, né? Então tem essas características familiares e genéticas, sim. Então fica aquela informação de que não é a questão da pele branca, na verdade parda, sofrer mais. Ao contrário, a doutora acabou de dizer que a pele negra, né, que as pessoas negras, elas podem ter um problema mais agravado com o lúpus. E é importante falar sobre isso, porque, doutora, é impressionante. As pessoas, elas querem falar sobre o assunto como se elas se entendessem. E elas nem querem tirar as dúvidas, elas nem querem se informar. E aí fica esse turbilhão de informação jogada, muitas vezes nas redes sociais, jogadas para o público, e o público acaba se deixando levar. E isso é muito sério. Mas assim, como é que ela afeta o corpo, como é que ela afeta o dia a dia dessa pessoa? Então, a gente traz, isso é uma conscientização mundial, né? Aqui no Brasil, com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, e a gente traz justamente para fazer esse esclarecimento para que as pessoas conheçam alguma coisa dos sintomas e procurem o atendimento de forma precoce, né? Em especial, nesse mês de maio, a gente está trabalhando com a conscientização de lúpus, fibromialgia, que é uma doença muito prevalente também, e espondilite anquilosante. Em especial do lúpus, que a gente está conversando hoje, os sintomas mais prevalentes, que mais acontecem, né,
é o quadro articular de artrite, né? Na verdade, poliartrite, várias articulações atingidas. É importante saber que esse quadro articular é independente de esforço, não precisa a pessoa fazer um esforço para sentir a dor, ela vai sentir a dor mesmo no repouso, às vezes até deitada, ou ao levantar de manhã, sem fazer grandes esforços. E o quadro cutâneo, que é bem assim, exuberante no lúpus, porque são lesões em face, né? Que são aquelas lesões de eritema, lesões avermelhadas em face, que são conhecidas como lesões em asa de borboleta, né, na região malar, e são lesões também muito fotossensíveis, ou seja, quando pega uma exposição solar, mesmo que a pessoa não se exponha ao sol, vai resolver uma coisa ali, vai pegar o carro, pega um solzinho, ainda mais aqui que é quente, né? Ainda mais que aqui que é quente, eu digo até para os pacientes, pegou um mormaço, né, já fica muito irritada, e na face. Então, eu digo assim, o carro-chefe, a lesão mais exuberante no lúpus é o eritema malar, que são essas lesões em asa de borboleta, que é na face e normalmente quase todos os pacientes apresentam. Então, assim, o que é mais prevalente da doença, claro que tem as manifestações até mais graves, renais, sistema nervoso central, mas as mais prevalentes no lúpus é o quadro de artrite, e é importante saber que é independente do esforço, a gente fala de artrite até em repouso, e as lesões cutâneas, principalmente em áreas que são mais expostas ao sol, principalmente face. O tipo de indisposição que costuma trazer para essa pessoa, até para ela já começar a observar se esse tipo de coisa pode estar acontecendo com ela, para que ela venha procurar um especialista. Isso é uma excelente pergunta, sabe? Acontece muito no consultório, na prática do dia a dia, quem trabalha com isso. Às vezes o paciente não fala propriamente, somente em lúpus, ele não fala propriamente de uma artrite, de apontar, dói aqui ou dói ali, não aponta, mas fala de uma fadiga crônica, fala de uma indisposição. Eu pergunto assim, você está conseguindo fazer suas tarefas do dia a dia? Você está conseguindo executar sua rotina? Não, eu não consigo, eu já fico muito fadigada, às vezes sem fazer muito esforço. Então, esse quadro que você falou, de indisposição, de fadiga crônica, de sensação de febre, às vezes nem é, né? Na maioria das vezes nem é febre, dessa sensação de que está com o corpo indisposto, aquela sensação de febre, principalmente no final do dia, no início da noite, é bem clássico, né? Às vezes o paciente não fala propriamente daquela artrite que você possa palpar, que você possa pegar, fala mais dessa sensação de fadiga. Quando a senhora fala desses sintomas e como a pessoa muitas vezes pode levar essas informações para o especialista, esses exames são feitos de forma clínica ou tem outros tipos de exames que podem ser feitos para identificar o lúpus? Então, quando o paciente, por isso que é importante você ter essa suspeição precoce e procurar o especialista, porque o paciente, às vezes, como eu estou falando aqui, ele vai falando de uma indisposição, de uma fadiga, não fala nem o quadro clássico. Sim. E claro que a gente, na suspeita, já vai perguntar mais coisas, já vai fazer aquela investigação. Então, mediante essa investigação clínica, que a gente chama anamnese, a gente faz aquela suspeição diagnóstica e vai para os exames laboratoriais. É importante fazer essa associação entre o raciocínio clínico e o que se vai pedir, porque não dá para se... Em lúpus e na maioria das doenças reumáticas, não tem um exame tão específico. Eu peço isso e a doença é essa. Exame esse e a doença é essa. Não tem isso, né? Então, eu preciso ter essa suspeição clínica, que depende muito da história clínica e do exame físico, para eu pedir exames determinados. Então, assim, não tem como eu ter a suspeita, ou eu ter um parente que tem lúpus, ou eu ter uma pessoa na família que tem lúpus, eu quero fazer meu exame para ver se eu tenho. Não tem como isso. Tem como se fazer essa suspeição mediante a história clínica. É de pessoa para pessoa realmente, né? Porque o fato de você ter na família um primo, um irmão, um parente, não quer dizer necessariamente que você vai ter. E às vezes a pessoa pode até mostrar algum exame imunológico alterado por conta dessas características familiares. Mas não quer dizer também que ela vai manifestar a doença.
Então tem que ser, eu falo muito para os pacientes que esse segmento tem que ser bem fino, tem que ser uma coisa bem vista, bem avaliada para fazer esse segmento da doença. Doutora, pode acontecer da pessoa ir lá, descobrir que tem lúpus e ter outras doenças acompanhando? Sim, a gente chama isso de sobreposição, Sim. né? Normalmente, as doenças autoimunes, não é incomum, elas podem vir em sobreposição. Por exemplo, lúpus pode vir associado a hipotireoidismo, né? Que tem o hipotireoidismo também autoimune. Lúpus pode vir acompanhado de fibromialgia, que é uma doença mais que cursa com dor muscular e não articular. Então, pode ter essas sobreposições, sim. Muito bom, essas informações são necessárias, até porque você que tem problema com hipotireoidismo, é interessante você buscar um reumatologista para saber como está a sua saúde. Às vezes você fica sofrendo com dores em casa, guardando dores, essa é a palavra certa, e não procura um especialista, porque você acha que é comum, você acha que é normal, de repente você diz, não, eu estou sentindo uma dor nas pernas, estou sentindo uma dor nos braços, mas eu acho que é comum, é porque eu fico muito tempo em pé, é porque eu acho que eu tenho umas microvarizes, a pessoa fica dando o relato como se fosse uma profissional no assunto. O importante é procurar um profissional, né? Para tirar qualquer dúvida. Tem tratamento? Sim, tem tratamento. Isso aí que você acabou de falar, às vezes tem um problema até um pouco pior. Porque como são pacientes jovens, e normalmente pacientes jovens até toleram um pouco mais, né? E às vezes tem aquela história também da automedicação. Toma um remédio. Justamente. Toma um remedinho aqui, outro ali, um analgésico e tudo, dá uma aliviada, e isso aí mascara um pouco a doença e a pessoa vai também perdendo tempo de fazer aquele diagnóstico precoce, que é o que a gente tanto enfatiza. Então, é muito comum a gente pegar assim, ficou tomando ali um medicamentozinho, a história da automedicação, e o diagnóstico vai ser feito mais na frente por conta disso. Mas existe tratamento, sim. Claro que o tratamento vai ser dirigido para o acometimento da doença. Aquela pessoa que está tendo um acometimento mais na pele, tem um tratamento. Acometimento mais articular, é outro tratamento. Não existe um tratamento único, um medicamento único, né? E precisa ser avaliado qual é o acometimento da doença naquele momento para se fazer o tratamento. Ok, então. Então tem o tratamento. Agora sim, é uma doença crônica? Sim, é uma doença crônica, mas existe um controle. A gente não usa essa palavra cura, né? Na maioria das doenças reumáticas, mas a gente usa a palavra remissão. Então, a gente consegue, com o tratamento, remissão parcial ou às vezes remissão total. De ter qualidade de vida, nem perceber que tem um problema, né? Então, tem vários pacientes com lúpus que não tomam medicamento nenhum. Inclusive, eu acompanho vários pacientes que não tomam medicamento nenhum, e aí a gente fica enfatizando aquelas medidas de mudança de estilo de vida, aquelas medidas que são tão recomendadas, que também melhoram o físico como um todo, né? Que é a alimentação saudável, o sono reparador, aquele sono que descansa o organismo, o exercício físico. Então, tem muitos pacientes que a gente consegue tirar as medicações, que é essa remissão total, e a gente mantém só com essas medidas que a gente chama não farmacológicas. De rotina, né? As medidas não farmacológicas que vão levando também o bem-estar do organismo, né? Pronto. Doutora, o que as pessoas que têm lúpus devem evitar? Porque assim, quando a gente fala aqui de uma certa forma, mexe também com a pele, exposição ao sol, como é que a gente fala relacionado a isso? Porque também a gente acaba recebendo informações que a gente não sabe se é real. O sol é bom ou é ruim para lúpus? O sol, a exposição solar e até de luz ultravioleta, ela faz a exacerbação do quadro cutâneo. Então, essas lesões cutâneas, elas são muito fotossensíveis, né? Quando a gente pega essa exposição solar, exposição de luz, elas tendem a ficar mais inflamadas, principalmente porque são em face, são em região de colo. Então, o que é que a gente recomenda? Que as pessoas que têm lúpus, principalmente aquelas que têm quadro cutâneo mais exacerbado, que elas usem protetor solar, que elas usem manga, né? Se for resolver uma coisa na rua, procurar ir de calça, de manga. E evitar sol, né? Claro que às vezes você precisa sair no sol, ou vai à praia e tudo, mas evitar sol.
Lembrar também que existe alguns medicamentos que a gente faz de rotina para manter o lúpus em remissão, que pode causar hiperpigmentação cutânea. Então, mais um motivo da paciente com lúpus sempre usar protetor solar e se expor ao sol assim o menos possível. Doutora, quando o lúpus vem afetar os órgãos, ele já está mais avançado? Sim. Normalmente a doença ela tem um polo de acometimento, né? Cutânea, articular, renal e claro que os órgãos nobres, né? Que é rim, que é sistema nervoso central, coração, eles têm um acometimento assim de pior prognóstico, né? Que o desenvolver é pior do que uma doença só cutânea articular. Então, assim, isso é independente do tempo de doença. Tem gente que já começa o lúpus, no diagnóstico já tem acometimento renal. Então, vai depender do espectro da doença em cada pessoa. Mas, quando tem acometimento de órgãos, é sempre uma doença que vai precisar de mais medicamento, mais imunossupressão e o manejo é um pouco mais delicado, né? Doutora, com a vida que nós estamos vivendo nos últimos tempos, jovens ficando adultas mais rapidamente, né? Uma alimentação totalmente diferenciada comparada ao passado, às nossas gerações, né? E aí a gente chama atenção para essas meninas que já estão ficando mulheres tão rápido. Nesse dia de hoje, já que a gente está falando, nesse dia que é celebrado o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus, o que a gente poderia chamar como alerta para jovens que estão assistindo o nosso programa, já que a gente está falando de procurar um tratamento precoce? Porque essa geração agora é diferente da nossa geração. É uma geração com idade mínima, mas meninas já estão mulheres, né? Eu queria que a senhora pudesse chamar a atenção. Às vezes as pessoas perguntam assim, parece que tem mais lúpus, né? A sensação que tem é que tem mais lúpus. Eu não sei se isso acontece. O que acontece hoje é que a gente consegue dar mais diagnósticos do que no passado, né? Tem muito mais evolução em acesso do paciente ao especialista e também ao acesso a exames laboratoriais. Então, com certeza, hoje a gente dá mais diagnósticos de lúpus e diagnóstico mais precoce. Mas o que a gente recomenda como prevenção, claro que eu não consigo fazer uma prevenção total de uma doença imune mediada que poderá se desenvolver, mas é que as pessoas adotam um estilo de vida saudável, desde sempre, né? Isso melhora muito o bem-estar do organismo, né? Que eu sempre enfatizo, a alimentação saudável, aquele sono que te recupera, as noites bem dormidas de sono e o exercício físico, né? O exercício físico, pelo menos de rotina, 3 a 4 vezes por semana. E o que a gente enfatiza também é que são esses picos de estresse, né? Estresse tanto emocional que nossa vida moderna está ocasionando tanto, como esses estresses infecciosos no nosso organismo, né? Tanta virose, tanto estresse infeccioso, isso também desregula nosso sistema autoimune. Então, nós vivemos com tudo isso, com toda essa carga, tanto de estresse psíquico, como de estresse infeccioso, como de alimentação ruim, como de sono ruim. Então, toda essa carga que nós já vivemos associado ao quadro de predisposição genética, que eu já falei no início, então isso vai meio que desregulando teu sistema imunológico. Então, assim, existem fatores que eu posso modificar, fatores de risco que eu posso modificar, e tem fatores de risco que eu não posso modificar. Então, minha carga genética, minha predisposição genética, eu não posso modificar. Se eu tenho irmã, se eu tenho prima com lúpus, isso aí eu não posso modificar a minha predisposição genética. Mas existem fatores de vida, fatores de risco modificáveis que eu posso alterar no meu estilo de vida. Doutora, e melhorar isso. Sim, achei tão interessante o que a senhora acabou de falar, antes da gente encerrar essa entrevista, porque a gente vê situações que a gente tem hoje, a qualidade de vida, a qualidade de profissionais no mercado, as descobertas de novas curas, né? E a gente percebe que no passado era mais difícil. Então, assim, a gente tem que verdadeiramente se cuidar. A gente tem que ver, a gente pode sim, a gente sabe que tem esse fator genético, a gente sabe que tem esse lado hereditário, mas a gente tem que analisar que a vida agora também é outra. E que as pessoas podem ter qualidade de saúde
claro, levando em consideração tudo que a senhora falou, e não se automedicar. Né, e não se automedicar. Então, antes de você tomar alguma medida, porque já sei que eu vou ter esse problema porque minha mãe teve, meu pai teve, meus irmãos tiveram, então eu corro risco de ter. Assim como você pode passar uma vida inteira e não vai ter o problema porque você tem uma qualidade de vida diferenciada, talvez dos teus pais, talvez dos teus avós. Isso. Então, a gente precisa mudar um pouco, né? E trazer mais qualidade de saúde para as novas gerações. Então, a gente quer agradecer pela sua presença, é sempre muito bom tê-la aqui, uma grande profissional que a gente faz questão de trazer para o Bom Dia e dizer para você que entre em contato com o seu reumatologista. A gente vai passar agora o Instagram da doutora e a gente agradece pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço, é muito importante a gente trazer esses esclarecimentos. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Como é bom a gente estar aqui com grandes profissionais e falar sobre assuntos tão sérios assim.